apresentar aqui para vocês o representante do coletivo É Bom Diversidade, o Ciano. Então, uma salva de palmas para o Ciano. O Ciano é um cara super gente boa, é um cara que conhece toda a realidade periférica, mas entender a nossa realidade, entender os nossos bairros, entender as nossas comunidades, é uma forma de se tornar um agente social. E trabalhar com essas questões é mudar, de fato, a nossa sociedade para melhor. Entender onde os meus passos podem tropeçar é também saber onde você estende a sua mão para ajudar quem já está caído a levantar. Então isso é muito importante. E o Ciano hoje traz aqui, né, a representação do que é um trabalho de impacto social. O coletivo que ele desenvolve, né, o É Bom Diversidade, ele trabalha com jovens periféricos, mas também, em alguns momentos, tem a iniciativa de abrir o olhar, né, abrir os olhos para quem não necessariamente conhece a realidade. O que tem que sair dessa reunião aqui hoje com o cliente? Número 1, o histórico do cliente. Então vocês vão desenvolver. Número 2, entender objetivos de comunicação, entender objetivos de marketing e, principalmente, entender a realidade do cliente. O cliente, como todos os que estão sendo atendidos pela Fundação Tite Setúbal, eles têm alguma relevância social, mas não necessariamente ter relevância social significa ter dinheiro, né, certo? Trabalhamos com a coragem, trabalhamos com a iniciativa e, consequentemente, tentamos adequar as realidades do mercado. Então, com vocês, Ciano, uma salva de palmas. Salve. Da hora. Então, eu tô meio perdidão na real, porque nesse sentido de eu queria que fosse muito mais fácil eu colocar assim, nossa missão, nossa visão, caralho, mas eu não sei disso direito ainda. Então, acho que vai ser um pouco complexo nossa interação. Assim, vou começar pelo que é mais fácil. Eu sou o Ciano, eu tenho 21 anos, eu sou ativista negra LGBT, periférico, caralho. Estou no coletivo É Bom Diversidade. É bom começar pela história, talvez? Pode começar pela história. Tá legal. Então, deixa eu ver como eu posso contar isso. Acho que faz sentido eu contar uma parte um pouco pessoal, mas eu vou contar ela bem sucintamente para entrar no rolê. Eu com 17 anos fui expulso de casa, e aí eu fiquei um tempo sem casa, fiquei 2 anos sem casa. Só que tinha uma coisa, eu conheci muita gente real, assim, muita gente. E aí eu acabei não ficando na rua porque muita gente veio me acolher. E fui conhecendo várias pessoas, e as pessoas foram... E aí nesse processo eu morei numa escola de uma cultura, morei no Rio, Minas, tal, em vários lugares, várias pessoas conhecem várias metodologias legais, tipo Dragon Dream, Design Thinking. Eu fui parar em Ubatuba, morei em Ubatuba durante um tempo. E lá em Ubatuba eu participava de uma ONG que chama Garinhal. Eu era educador lá, fazia umas paradas meio lá, e a gente levava as crianças nos quilombos, aldeias e os rolês lá de Ubatuba. E esse projeto era muito massa, a proposta era muito foda, a proposta era tipo, a gente multiplicava um conhecimento sobre sustentabilidade, culturas tradicionais de Ubatuba e juventude para as crianças e adolescentes, mais adolescentes da cidade, e depois entregar uma folhinha, eles podiam produzir um projeto, a gente escrevia projetos de impacto na cidade, e a ideia era super foda, achava incrível a ideia, mas na prática era muito ruim, porque a gente tinha que levar várias palestrinhas escrotas nas escolas, nos lugares onde esses adolescentes estavam, que tipo, a gente não ia fazer um link, assim, acabava de cultura tradicional, assim, agora a gente vai fazer um outro PPT aqui de sustentabilidade. Então, bem zoado. E quando a gente ia ver os projetos que a galera propunha, eram projetos meio que dava pra ver que tinha genuinamente uma vontade de fazer uma coisa legal, mas a galera muitas vezes nunca teve acesso a saber como fazer um projeto e aí pá, do nada. E aí eu ficava meio incomodado com aquilo, porque eu sou ativista de educação faz muito tempo, desde que eu estava no colegial. Eu sou da educação alternativa. E aí eu fiquei meio sofrendo com aquele negócio, até eu falar, puta, mano. Ficava olhando meu ex-cunhado lá no Ubatuba e falei assim, nossa, esse
moleque de 13 anos, ele passa o dia inteiro jogando. O que será que ia ser muito mais legal para essa molecada desses adolescentes? Eu falei, pô, talvez jogos. E aí foi quando eu fiz o primeiro jogo de tabuleiro, que era o Segredo de Titã. Deixa eu colocar isso aqui também. Eu fiz o Segredo de Titã, que era um jogo de tipo realidade aumentada sobre tabuleiro, assim. Era um RPG doido, e a molecada nesse jogo, esse moleque jogava muito Minecraft. Eu falei, como se eles tivessem um Minecraft na vida real, assim. Você pudesse construir uma parada da hora, assim. E aí o jogo apoiava eles a construir, eles estavam a fim de construir na comunidade. Então teve uma turma que fez pensou o lixo, os resíduos da praia e fizeram umas paradas doidas lá, e teve uma outra turma que fez um cinema ao ar livre. Com esse tá, isso foi em 2017, que foi quando começou, tava lá em Ubatuba. Aí eu voltei para São Paulo, voltei para casa dos meus pais depois desses 2 anos. Em São Paulo eu fiquei num processo de reconhecimento, assim, porque eu cresci na mesma periferia onde eu estou atualmente, eu nasci e cresci no mesmo lugar, só que eu nunca experienciei a minha quebrada com essa abertura, assim mesmo, né? Tipo, eu era um moleque mais caseiro e tal, e quando eu voltei para São Paulo eu falei, puta, mano, eu quero viver de verdade a minha comunidade. E sabe aquela parada da jornada do herói? Assim, não me dizendo que eu sou um herói, pelo amor de Deus, mas tipo, essa coisa de voltar com o elixir. Aí eu falei, caraca, mano, eu aprendi coisa pra caçamba que podia super ajudar as pessoas que estão aqui. Tipo, eu tenho muita rede de contatos, eu acho que essa coisa que eu posso mais oferecer pra comunidade. E aí eu comecei a falar, velho, eu acho que tá na hora de eu voltar com o coletivo Bom Diversidade e fazer algumas coisas aqui na quebrada. E aí nesse processo eu comecei a fazer o quê? Comecei a entrar em vários rolês que estavam acontecendo na ZL, onde eu moro e tal. Tipo, um coletivo aqui, uma associação aqui, e tentar ver como que eu podia apoiar essa galera com as metodologias que eu tinha aprendido. E aqui, testando coisa mesmo. Foi massa, assim, e tal, e aí depois de um tempo eu comecei a montar uns eventos, tipo, encontros de liderança comunitária, festivais de saberes, que são encontros baseados em open space e desconferências, umas coisas assim pra galera compartilhar conhecimento entre si. Então, só pra colocar aqui, eu comecei a fazer festivais de saberes, muito com essa intenção de como se fosse uma escola de rua mesmo, encontros de liderança. Aí eu comecei a pensar, pô, eu acho que é da hora, e aqui em Ubatuba eu fazia com algumas pessoas da própria Gaiato, assim, mas quem mais fez era eu mesmo, mas tinha uma pessoa que estava sempre comigo, que era o Rafa, que é meu ex-companheiro, e a Bia. Quando eu cheguei em São Paulo, eu comecei a tentar reconhecer pessoas que estavam a fim de talvez estar junto nesse rolê. E aí entrou a Jess, a Jade, que são 2 meninas pretas lésbicas da quebrada, que fazem a Batalha da Dominação, a Batalha de Minas e pessoas trans. O Guinness e o Salouro. E o Salouro que são músicos e da TI, que a gente pensava em algum momento fazer essas paradas virar uma parada digital, mas ainda não aconteceu isso. Isso foi o que estava rolando até agora, antes do Inova ZL. Esses festivais de saberes, inclusive, eles começaram a acontecer por conta de que eu e a Jess fizemos um curso que é o curso de Agile, que é educação ágil, é uma parada foda de educação não diretiva, alternativa, autodirigida e tal, passe, aprende que tá vindo na comunidade, os caralho. E esses festivais de saberes, eles são uma parte disso, assim, né? Eu não gosto muito de usar termos em inglês na quebrada, então eu falo festival de saberes ao invés de Agile. E aí tá, então a gente começou nesse processo a tentar sacar também como melhor o que a gente era, porque tudo isso aqui foi acontecendo de uma forma muito fluida até aqui, e aí agora conforme a gente está aparecendo, daí a gente entrou no Inova, começou a ser pensado isso, pô, a gente tem que pensar melhor quem que a gente é. Mas, então eu vou meio que falar mais ou menos. Esse grupo aqui queria fazer umas paradas doidas junto, a gente estava a fim de fazer de descobrir como potencializar os festivais de saberes, certo? E aí a gente ficou pensando, puta, vamos escrever nos editais. A gente escreveu em alguns, a gente conseguiu passar no Inova ZL. Então aqui entrou no Inova. Esse grupo, na real, ele foi criado pouco antes de abrir os editais, ou até durante os editais, assim. Então ele é bem recente. Tanto que a gente estava com uma certa dificuldade, assim, porque esse grupo, uma parte dele, a gente é tudo da quebrada, fudidão, aí uma parte está trabalhando formal, no TI,
e aí tipo, não tinha muito tempo e energia pra estar no rolê, e uma parte tá sem grana, sem trampo, sem casa também, essa coisa tipo, preta, lésbica, quebradas, caralho, casa é uma parada meio espalhada. E aí tá difícil de ter energia e ânimo pra estar junto, então esse grupo tá um pouco... Mas eles estão a fim de estar. A Jade, na real, ela saiu, mas ela tá super próxima, ela vai seguir hoje os jogos que eu explicar pra ela. Tá, no Inova Zero a gente fez o processo de design thinking e tal, atualmente a gente está no processo, a gente vai entrar na prototipação, mas o nosso grupo já meio que já entrou, porque foi meio que natural. Então na parte de Inova Zero a gente começou a fazer a empatia e tudo mais, pá, e as coisas começaram a fluir muito naturalmente. E aí dessa fluidez saiu o seguinte, a gente agora está continua fazendo os festivais de saberes, a gente está fazendo então o que a gente começou a sacar? A gente começou a sacar, velho, se a gente quer impacto social de verdade, impacto social, você tinha falado que é interessante saber porque a gente se juntou, né? Uhum. Essa galera que se juntou porque a gente trabalhava junto na Gaiato. A Bia tinha, sei lá, 16 anos na época, o Rafa 20 ou 19, por aí. Era tudo jovenzinhos. Aqui, a Jade e a Jazz, eu conheci nos rolês de rap, preto, LGBT, os caralho. O Salvador estudou comigo no colegial, a gente tem uma banda junto, ele é o guitarrista da minha banda. E o Guinness é amigão do Saul. E a gente se juntou muito porque a gente estava com vontade de fazer coisas legais na quebrada. Esse encontro ele vai acontecer mais ou menos em que período? Tá. Esse encontro acontece, tipo, 2017, 18, 19? Isso daqui foi... Eu voltei pra São Paulo, que é o SP. 2018 eu voltei pra São Paulo. 2019, no começo desse ano que a gente... É real, recente. 2019 a gente se juntou. Mas em 2018 eu fiquei um ano meio em hiato, assim. A adaptação de voltar a ser da cidade. Aí, no momento que você chega no Inova ZR, qual era a proposta do edital? Foi justamente os negócios de impacto social. Negócio de impacto social, esse era o rolê, e aí a gente inscreveu o que a gente estava fazendo sobre os festivais mesmo. A gente explicou o que era, o que a gente entendia do Eco Universidade e dos festivais de saberes, que era essa coisa da Learning, os caralho, que a gente acabava de aprender, pá, e que a gente estava querendo. Então a gente estava um pouco aberto, assim, né, pra mim. Até porque como trabalha com design thinking, tem muito essa coisa de se descobrir no caminho. Certo. Então ele não era uma coisa muito assim, vocês têm que ter um negócio muito bem estruturado e tal, tudo que a gente porque vocês estão desenvolvendo esse plano de negócio junto com eles, com a assessoria que eles estão... Isso, exatamente. Eles estão dando uma assessoria aqui de design thinking. Tá, agora é só para entender melhor aqui, então. O que a gente acredita, então? A gente vai explicar o que é Bom Diversidade. Por que tem esse nome? Esse nome ele é super caível, assim, porque ele é enorme, e eu tô ligado que ele é enorme, então eu não sei. Se vocês, em algum momento, quiserem dar um tapa na cara, assim, você é louco, você é um idiota, pode fazer isso. Carinho. Mas aí por que ele chama assim? Porque é bom de ver, vírgula, cidade. Porque cidade é o sujeito. Aula portuguesa. Aqui é o sujeito, certo? A cidade é o sujeito da mudança. E a cidade ela é uma cidade porque ela é um juntado de pessoas diversas. Só existe periferia porque existe centro. Então, como que a gente faz para ouvir não só uma voz como em geral é ouvida? Porque às vezes a gente fala assim, não, vamos pensar o futuro da cidade, vamos pensar política pública, cara. Daí você vai lá nas reuniões, tipo, qual representatividade existe ali? Então, como que a gente faz? Não adianta só também falar assim, não, mas é aberto. Mas a gente convidou as pessoas. Acesso não é só estar lá, acesso não é só estar aberto, acesso não é só ser de graça. Muito mais coisa é acesso. Acesso é pertencimento, acesso é se sentir convidado, acesso é você não entrar num lugar e ficar sendo seguido pelo guarda, ou você não entrar num pico onde você vai estar lá na cartaca de entrada e a pessoa vai falar assim, você vai entrar? Peraí, que eu vou chamar alguém, mas a pessoa que é mais aceita, ela vai passar direto. Isso aqui, então, a gente acredita que para uma cidade melhor de ver, para uma cidade que seja... tem uma vista boa para mais gente, é preciso a gente ouvir mais vozes mesmo. A gente valoriza essa diversidade e a gente pensa como que a gente fomenta que essa diversidade de vozes seja escutada. Que é, como eu estava falando quase agora, não é só falar assim, vamos fazer um negócio lá na periferia que a gente acha que super vai mudar alguma coisa, que não é bem assim. Então a primeira coisa que a gente pensa, se a gente quer pensar em impacto social, não adianta a gente olhar só para um lado. O problema social não é só na periferia, problema social é um problema social.
E se acontece ele é porque tem algum outro lugar que está gerando, esse lugar em geral é o centro, não é a própria periferia. Então a gente faz esse curso aqui no Jardim Europa, que é um dos bairros mais ricos de São Paulo. Esse curso eu dou na base colaborativa, com uma galera bem com outra realidade social. Esse curso de anatomia do olhar é um doutorado informal que eu faço desde os meus 17 anos. Eu faço parte de um movimento de educação alternativa para adultos, de universidades livres. E aí eu faço esse rolê, só para explicar por cima, a ideia de eu tentar entender como que eu sabia desenhar. Eu achava que era o olho, isso aqui era para ser o olho. Mas não é bem o olho, então eu pensei que era o cérebro, mas não é bem o cérebro. Também não é exatamente o que a gente enxerga no meio. Na real, desenhar trabalha com todas essas coisas. Então a gente fala de percepção de realidade, e a percepção de realidade também tem a ver com os próprios privilégios. Assim. Os privilégios eles impedem que a gente veja a realidade como ela é. Todas essas coisas que maleabilizam esse olho, né, que usa óculos, porque meu olho é deformadinho e a luz não entra direito. Então elas mudam a forma como a gente entende a realidade e como que a gente fala dessa percepção de realidade com essas pessoas, para que a gente comece a pensar com quem tem o recurso, quem tem esse acesso, quem cria os muros que separam a cidade, como que a gente pede um apoio para essa galera ajudar a gente a baixar esses muros. E aí para isso a gente criou o jogo do mérito. Inspirado na caminhada dos privilégios, mas eu tenho problemas com essa caminhada, eu acho que ela é bem complexa, ela nem tudo está lá é privilégio mesmo. Uma pessoa presa da quebrada que tem acesso a livros, isso não é privilégio, não é livros. E aí, tá, esse daqui é o jogo do mérito, tem as cartinhas aqui, se vocês quiserem olhar depois eu posso mostrar com calma. Tá, isso daqui acontece no centro, certo? No outro extremo aqui, na quebrada, principalmente aqui na Zé, a gente faz a jornada de aprendizagem autodirigida. Essa jornada pique essa parada das universidades livres, aí a gente criou essa agendinha, que é uma agenda de acompanhamento da jornada, do projeto, daí que é um grupo de adolescentes. Cada adolescente, aqui tem uma coisinha da jornada, nas ferramentas que eu aprendi, aqui tem o Ikigai, o Golden Circle, a Puta que Pariu, aqui tem uma agenda de data e um bloco de notas. A gente fez isso aqui em Vadina Mackenzie. Sério. Tem um colega que está vindo lá da Mackenzie. E eles falam, você não vai entrar. Eu falei, não vou entrar. Não. E fiz as coisas. A jornada, então, é uma parada de cada adolescente escolhe um tema que está muito a fim de investigar. Então, no grupo tem uma menina que quer fazer uma apresentação de dança, tem um cara que quer fazer uma batalha de MCs na quebrada, um quer escrever uma música, uma quer estudar o exército e uma quer criar um cursinho popular na quebrada. Cada um escolhe o que está muito a fim de fazer, desses adolescentes, no grupo de 15 a 17 anos, e a gente apoia esses adolescentes apresentando eles para mentores. E também acompanhando esse processo até o final de 2 meses, a gente talvez vai fazer em 3 meses na próxima, para que eles entreguem essa entrega. Sei lá, pode ser um livro, pode ser um zine, pode ser uma apresentação, um filme, o que eles acharem melhor para apresentar o que eles pesquisaram. E essa agendinha a gente ajuda, cada um está conhecendo alguns mentores, por exemplo, uma das meninas que é louca para falar com uma das meninas que ela é fã, e ela está falando com ela agora, por exemplo, sabe? Luciano, deixa eu fazer uma intervençãozinha. Quando eu penso no anatomia do olhar, qual que é a duração, por exemplo, dessa intervenção junto com o pessoal do Jardim Europa? Esse daqui é um dia só, um dia. A gente está pensando como é feito esse contato? Como é que vocês chegam até esses caras para fazer esse trabalho corporativo que você fala? Né? Como que é feito esse contato? Como eu vendi o curso? É convite, tem algum pagamento? Como é que funciona isso? Aqui no Jardim Europa, eu cheguei na cara de pau. Bolei uma ideia com o Rafa, que é o dono da base, e falei, irmão, é isso aí. Mas eles que vendem, na real, eles fazem a venda do curso, para as pessoas que vão participar mesmo. Então nessa parte eu não manjo tanto, mas eu gostaria de oferecer isso para outros espaços, não necessariamente igual ao que eu estou fazendo lá, mas tipo aqui, por exemplo, eu gostaria de oferecer principalmente para quem faz trabalho de impacto, e quer entender o que é impacto social. Uma instituição. Na verdade, são espaços corporativos. Então, por exemplo, uma empresa. Você tem ali, sei lá, só
veja se eu compreendi corretamente, o Oceano. Tem uma empresa X no Jardim Europa, você entra lá naquela empresa. Não, como é que funciona isso? Tem um pico que chama Base Colaborativa, que é um espaço lá no Jardim Europa, que é um espaço de... aqueles cursos de teoria U, de CNV, de... esses negócios aí. E quem se inscreve nesse tipo de curso? E aí a galera vai fazer curso lá, tal, eles fazem muito trabalho social nas quebradas, eles têm uns projetos que chama Rejuntar, por exemplo, eles ajudam pessoas que estão com BO, tipo teto, tá ligado? Tipo, problemas para construir em casa, as casas na quebrada, eles ajudam essa galera a construir. Tem um que chama Por Causa, que daí tem vários porquinhos que eles dão dinheiro para cada causa. Ou seja, já é um espaço que já tem um trabalho social existente. Isso. E você capacita o olhar dessas pessoas para atuar na quebrada. Exato. Aí esse Entendi. curso, só para colocar umas palavras-chave, é decolonização, que mais? Desigualdade, acesso, essas coisas. Impacto. Eles querem falar de impacto social e tal, e aí o meu público para isso aqui é a galera que quer trabalhar com impacto social, essas startups, essas galera do EI, tá? Que quer trabalhar com isso, e as fundações que escrevem editais. Esses são os principais públicos que eu gostaria de atingir. Esse daqui, eu quero estudar um pouco mais antes, mas muito porque edital não é tão acessível quanto a galera gostaria que fosse. E aí eu acho que isso daqui pode ajudar um pouco a gente a bolar uma ideia sobre isso. Só mais uma pergunta. Essa questão da anatomia do olhar, tem alguma remuneração para vocês? É um serviço. É um serviço. É um serviço. É um serviço. Hoje esse serviço, você sabe dizer mais ou menos quanto que é vendido? Não. A gente fez a primeira contribuição consciente, o segundo a gente está fechando o preço. Ok. Então não tem definido isso ainda, está sendo organizado também pela fundação. Beleza. Tá. Agora vamos para de baixo. A segunda divisão, jornada. Quando a gente pensa em uma jornada, pensa em algo mais longo. Até por isso você tem a agendinha que contribui essa jornada. Quando o menino ele entra nessa jornada com vocês, quanto tempo que dura essa jornada? A primeira está durando 2, que é um protótipo, mas eu acho que vai ser ideal ser 3. Porque a gente começou agora a jornada, mas a gente teve um processo antes de reconhecimento, de visitação em Speak, pá. Então acho que provavelmente vai ser 2 ou 3 meses. 10 vai ter jornada. E quais são os encontros? Quantos encontros? Quinzenal. Quinzenal. Geralmente você faz aos sábados, é isso? Domingo. Domingo. Porque essa muito especificamente, porque um dos meninos trabalha, e ele só folga de domingo. E o resto da galera é mais disso. E qual que é o horário que essa jornada acontece e que local que ela é realizada? Quinzenal, à tarde, também depende de cada encontro, a gente sempre conversa na semana anterior. Tá sendo... a gente estava ocupando a praça, mas depois desses dias de chuva a gente está começando a pensar em fazer mais lugares, tipo o próprio galpão, ZL. A gente ainda não tem um espaço físico. Hoje o atendimento é quinzenal, nós estamos com um grupo de quantas pessoas nessa jornada? 5 jovens. 5 jovens nessa jornada inicial. Há a possibilidade de abrir para mais pessoas. Essa primeira eu acho que a gente escolheu fazer pequena. O embrionário. Mas as próximas... As próximas, os grupos, a ideia é não passar de 12. 12 pessoas por grupo. Exato. Okay. Sempre grupos pequenos, porque é mais produtivo. E como são vários instrutores, a possibilidade de mais de um grupo... Sim, exato. Existe a possibilidade de acontecer grupos simultâneos. Quem seria o público em específico periférico? Nosso público é a Carla. A Carla é uma menina negra de... Vai persona. De 17 anos. Ela está no final ali do ensino médio. E ela tem uma inquietação, assim, ela tem vontade de fazer alguma coisa pelo mundo, pela comunidade, enfim, mas ela não sabe nem o que nem por onde começar. Nosso público não é exatamente pessoas que já têm um coletivo, já sabem o que é um coletivo. É um público de uma galera que ainda está tentando sacar o que é isso.
para eles. O que é um coletivo? Coletivo. Coletivo. Tá, vamos lá. Coletivo. Como eu posso explicar o que é um coletivo? Pô, basicamente é um grupo de pessoas que... Tá, vou falar da minha experiência. Coletivo os coletivos que eu já tive na quebrada. Eu já tive coletivo na minha quebrada. Eu já tive, quando eu era mais novo, eu tinha uns 15 anos, eu comecei no primeiro coletivo. Eu tive coletivo em Ubatuba, mais de um de teatro, eu tive, banda também é um coletivo. E agora eu estou tendo esse coletivo aqui. Coletivo é um grupo de pessoas que se junta porque elas têm vontade de fazer alguma coisa junto. Os mais comuns que eu conheço na periferia costumam ser coletivos artísticos e culturais. Coletivos que curtem fazer, sei lá, um grupo de teatro, um grupo de música, alguma coisa assim. Mas tem muitos coletivos que pensam outras coisas. Tipo, em geral, os coletivos que eu conheço são da periferia, são pessoas que moram na periferia e querem fazer alguma coisa pela própria periferia delas. Então, sei lá, uma galera da quebrada que fala assim, porra, mano, aqui não tem nada pra fazer, vamos fazer um negócio então, vamos fazer um negócio então. Aí faz uma batalha, meu primeiro coletivo era esse, a gente fazia batalha de MC, batalha de boy, sarau e oficinas ao ar livre. Eu dava aula de desenho e puxava o sarau. Dá pra sacar? O que é sarau? Não só de poesia, na realidade, sarau é um encontro onde as pessoas elas se expressam como elas querem. Então pode ter dança, música, teatro, poesia, ou mais como uma poesia. Só retomar isso aqui, nós já tivemos os saraus aqui da universidade. O último que nós fizemos foi na Liberdade. Então a galerinha de diversos cursos se juntam no meio do pátio, lá no caso, foi no pátio. Alguns vêm com literatura, outros vêm com poesia, outros vêm com rimas, outros vêm com música. É livre, é expressão. Agora, só uma questão, em cima disso que você está falando. Ela perguntou aqui o público em específico. Então nós temos um primeiro público, que é o jovem periférico, representado pelo Bahia Pessoa da Cara. Esse é aquele que nós devemos chamar a atenção para venha, participe conosco. Isso. Só para sacar, tem algumas relações aqui. Aqui é um B2B, B2C e aqui é um B2C. Claro, agora. O primeiro é anatomia do olhar. Estou vendendo um negócio e esse negócio necessariamente é remunerado. No primeiro momento foi contribuição, digamos que altruísta. Eu quero participar, estou fazendo doação para que vocês possam manter o projeto. Sim, que foi protótipo. Eles estão agora precificando, estão nessa fase de precificação. Então acho que todo mundo já tem consciência de que todos os projetos que estão pela fundação, eles entram do edital e eles são estruturados, eles recebem assessoria. A assessoria que vocês vão prestar é uma assessoria de comunicação. Então não é que será aplicado isso que vocês vão propor, mas ele vai ser apresentado com a possibilidade de, lá na frente, ser aplicado. Então a primeira coisa. Então seria o B2C, um primeiro tipo de negócio. Eu diria, até colocaríamos ali uma outra questão, depois vou até propor isso para ver se você concorda. Mas veja, um curso que é corporativo ou um curso que acontece dentro de instituições que já tem pessoas que têm a intenção de emergir dentro do trabalho social. Para ela emergir, ela precisa conhecer. Sim. Então é a proposta dele. Então deixa eu só falar um pouquinho dessa questão do jogo do mérito. O jogo do mérito, ele basicamente trabalha com a ideia do psicodrama, né? Pelo que eu entendi, pelo que você explicou lá embaixo. Você recebe cartas, isso dentro desse curso que ele oferece, você recebe cartas, e essas cartas vão identificar para você, por exemplo, o papel. Então foi sorteado para você ser uma pessoa, sei lá, negra, né? Gay, periférico, né? Com algum tipo de outra fragilidade que é considerada uma fragilidade social. Então dentro daquela questão, você tem ali as etapas, os desafios que são criados nesse curso. Tipo assim, para uma pessoa que não vive a realidade, isso é um negócio muito maluco. Porque, poxa vida, como é que eu vou representar alguém que eu não sou, que eu não conheço? Mas eu quero ajudar as pessoas. Então, primeiramente, entenda a realidade do outro, coloque-se na realidade do outro para poder contribuir. Seria isso, Ciano? Sim. Se atropelei. Não, é isso. E aí esse jogo aqui, ele tem muito a ver com esse momento de
de empatizar, de sacar um pouco dessa realidade, porque a galera, o público que está ali na base, isso vai ser divulgado? Não, é só interno nosso. É um público que ainda tem muita ideia, tipo assim, não, mas é só um mindset que você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Esse negócio de desigualdade, não, isso daí, sabe, tem esse papo, assim. Então a gente bota o jogo para dar um pouco de... É tudo de uma forma muito... isso é uma coisa importante. Na universidade, a gente cria, então, não as soluções. A gente quer fomentar as ideias das pessoas. As cidades são as pessoas. Todas as pessoas aqui, ó. Eita, passo, caralho. A gente fomenta, a gente cria condições para que essas pessoas se encontrem. Aí vem os festivais de saberes, que são esses encontros democráticos, a gente levanta os pressupostos de poder para que todo mundo possa trocar conhecimento entre si. E a gente fomenta, nesses encontros todos, que essas pessoas tenham ideias e que elas possam saber como executar essas ideias para fazer essa cidade ser esse lugar bom de ver. A gente não está dizendo qual é o lugar bom de ver, a gente está fazendo, a gente está... por isso que é esse papo com a cidade, esse vírgula cidade, a cidade é sujeito. A gente está conversando com ela para sacar qual é essa cidade bom de ver e como a gente chega nela. E aí a gente cria ferramentas, experiências, etc., que fomentem isso. E a gente tá ligado que chegar e fazer um papo sobre desigualdade é um saco, velho. A galera não vai querer ouvir. Seja a galera daqui, seja a galera daqui. Então, por isso que a gente cria coisas lúdicas, prazerosas. Como mais eu posso chamar isso? E, sei lá, facilitadas, acessíveis. Esse é nosso sonho, assim, fazer essas ferramentas, esses textos e tudo mais que façam, que levantem esses temas tal dessas formas, certo? Por que eu estava falando isso? Porque a gente faz o jogo. Tá, vamos ver. E essa intervenção da natureza olhar, ela limita-se ao jogo? Não. Ou tem um bate-papo, tem uma palestra, tem outros esquemas da programação? Sim, tá, vamos lá. Anatomia do olhar, como que a gente trabalha? A primeira coisa é o jogo do mérito. O jogo do mérito ele tem muito a ver com uma localização, tipo, onde a gente está agora. Como que funciona o jogo social, como que funciona a estrutura. Vem a pergunta, como mudar o jogo? A partir dessa pergunta a gente fala sobre narrativa, que são as narrativas hegemônicas, que daí por isso que tem esses 3 lugares aqui. E daí a gente fala sobre invisibilização, vamos escrever essa coisa inteira. Invisibilização, demonização e objetificação. Porque em geral, sei lá, quando a mais comum é essa, por isso que a gente começa pelo jogo, que é essa ideia de a gente nem saber que essas pessoas existem, ou quando sabe que elas existem, imagina uma coisa, aquela história que é a história de sempre de que a galera prefere a galera que perdeu o jogo. A história, quem conta a história é o vencedor. Tá, e aí a gente fala um pouco sobre a invisibilização, começa pelo jogo. Depois a gente faz mais algumas atividades, tipo atividade ainda no vivo e tal, os caralho, que vai falar sobre demonização. Demonização é esse rolê. Aí de repente a gente resolve resistir. E aí a galera vem tipo assim, mas você não precisa ser tão raivoso assim. Você não precisa, tipo, lutar, sei lá o quê. Velho, mas a gente morre, então não é tão simples assim. E aí rola a demonização, essa galera raivosa, essa galera complicada. E aí, por fim, tem o que é mais comum lá é esse rolê aqui. Porque daí a galera fala assim, não, a periferia é um lugar de abundância, é um lugar tal, que tipo, lá tem os mestres. E realmente, eu vejo muita abundância na periferia. Como que a gente faz para enxergar, então, essa abundância sem esquecer de todos os problemas sociais? A gente olha o que tem de valor na quebrada, sem esquecer que ainda tem gente que está morrendo, porque a gente não consegue nem ver a abundância ainda, infelizmente. Então, e porque, em geral, esse pensamento aqui é de uma galera que começa a esperar que a gente salve eles. E daí vem fazer trabalho social na quebrada porque quer ser salvo. E daí isso é objetificação. O processo de treinamento são 3 narrativas
de poder, narrativas que desumanizam as pessoas, do que a desumanização. E aí, o que a gente traz se a gente olha o todo, esse rolê inteiro aqui, a gente pensa o seguinte, pô, essas narrativas aqui são complexas, narrativas hegemônicas, elas são todas desumanizatórias, então qual que é uma coisa legal? Já que privilégio é um microfone que faz com que a gente consiga ouvir a voz de alguém mais alto, então eu empresto o microfone pra gente narrar dessa vez. Então, se as narrações de quem ganhou que são um problema, então vamos pluralizar as narrações. Por isso que a gente dá voz para a cidade como um todo. Uma parte da cidade já tem voz, o resto não. Então, só para retomarmos aqui, essa capacitação que você faz, ela teria como um público mais ou menos qual faixa etária? Geralmente vocês trabalham, pelo menos nesse embrionário que vocês trabalharam. E se vocês fossem vender isso para outros, quais seriam os caminhos que vocês adotariam? Que tipo de público, ou que tipo de ONG, que tipo de ação que vocês entrariam? Atualmente a gente trabalha principalmente com pessoas que querem fazer trabalho voluntário, querem repensar elas mesmas, que são a galera da base colaborativa. Em geral são jovens de 25 a 30 anos que moram naquela região dos Jardins. Tem como perfil, já são formados, já trabalham? Em geral já são formados, tem startup, esses negócios assim, empreendem e tal. Tanto homem quanto mulher? Tanto homem quanto mulher. Ok. Um público de interesse que eu falei são as fundações, que daí em geral acho que são pessoas mais velhas e tudo mais, mas essa galera eu acho importante deixar elas para um tempo depois da gente fazer, então não estou tão olhando para elas agora. Ok. Já por outro lado, Festival de Saberes e a Jornada. Festival de Saberes é o encontro. Vocês chegaram já a promover esse encontro em algum momento? Alguns. Não necessariamente com esse mesmo grupo. Mas o objetivo aqui, logo mais, a Anatomia do Olhar, seja um curso de 2 dias, um dia lá, um dia aqui. E que isso daqui, todos os dias tem festivais de saberes, todos os encontros. Então. E aí o festival e a jornada é um público mais novo? O festival é aberto para todas as pessoas. Aberto, e a jornada costuma ser, por exemplo, dos 17 aos... Dos 15 aos 18. Dos 15 aos 18. Só para tentar entender um pouco. Então, são 3 serviços, né, que vocês oferecem no domingo olhar, que é para um público que tem o interesse de fazer trabalho social, ajudar essa parte, ajudar a periferia, mas a intenção é conscientizar de como é que o negócio funciona lá, para que eles possam de fato ajudar. Entendeu certo? Nesse caso aqui, sim. Tá. E aí, o outro serviço seria a jornada, que aí você faz com jovens, só para eu entender melhor. Hoje você faz esse anatomia do olhar só nessa base colaborativa. A intenção de abrir para outras bases, né, digamos assim, no caso do lugar, do espaço, você faria, porque eu entendi que você precisa de um espaço físico, certo? Não só trazer as pessoas. Essas pessoas para esse primeiro projeto vieram através digamos assim, do histórico que que o lugar já tinha. Então, a intenção é abrir um pouco mais, para tentar fazer, por exemplo, em outras empresas. A intenção é essa. Talvez não exatamente agora, mas logo mais sim. Tá, entendi. Porque a gente está bem nesse processo de embrião. A gente prototipou, fez o primeiro teste lá, na base, pra gente fazer mais coisas lá. Tá, então, mas além do Jardim Europa, você quer atingir outros polos. Outros polos, exatamente. Isso. A intenção não é concentrado necessariamente no Jardim Europa. Não. Hoje só é lá por conta da localidade. A gente empresta o serviço para a base. Entendi. E a base vende o curso para as pessoas. Tá, mas qualquer pessoa, sei lá, seja um jardim. Vamos supor que aqui na região tem o Amigos do Bem. Se Amigos do Bem convidar você para fazer esse curso, vocês estarão lá. Tá. Esse daqui é mais itinerante. É aberto. E a jornada hoje você faz para os jovens de onde você mora, né? Isso. Certo. Qual seria? Eu também poderia abrir para outros. É lá no Jardim Fernandes, né, que hoje é feito isso. No Galpão vocês nunca fizeram. Não.
Não existe a pretensão ou existe a pretensão? Sim, a gente pretende começar, porque lá a gente está ocupando lugares, mas como, né, esses dias estava chovendo, por exemplo, a gente pensou, pô, acho que vai ser legal, não só pelo espaço, mas também porque tem internet, computador, material, pode ser interessante para eles. E expandir para o pessoal do La Pena mesmo, do Jardim La Pena. A Greta está a fim de a gente fazer uma jornada lá, mas eu estou pensando em levar essa turma aqui. Já ia A gente está pagando passagem deles. A gente fez uns passeios, foi pra Instituto Favela da Paz, Casa do Povo, tal. A gente fez uns passeios com eles também. No Jornada você disse que você faz um trabalho de mentoria para um jovem que quer desenvolver o projeto, né? Como que é feita a cooptação dos mentores? Você tem uma base de pessoas que têm interesse em ajudar? Ou você vê primeiro o que o jovem quer desenvolver para depois procurar um mentor? Como eu falei, esse daqui é o primeiro protótipo que a gente está testando. Esse a gente começou semana passada. Essa jornada aqui. A gente então viu que os jovens estavam a fim de fazer e contratou pessoas. Acho que ele estava querendo que ele fazer uma cota. Como a gente vai prestar na assessoria de comunicação para o projeto, o que você esperaria? Qual é a ideia que você tem de uma assessoria de comunicação que você acha que ela não pode faltar para fazer a comunicação do projeto? A essência que a consultoria tem que passar para refletir o projeto. Deixa eu mudar um pouco o foco, porque como é o primeiro contato dele também, só para poder entender. Então, por exemplo, hoje quais ferramentas de comunicação que você utiliza? Só o Instagram. Então, marca aí. Hoje tem o Instagram. Passa o seu arroba, por favor. Do coletivo ou o meu, pessoal? Não, o do coletivo não. São dois. Precisa dos dois. Pode ser dois. Arroba é bom diversidade. Que tem toda uma brincadeira no nome, né? É engraçado falar isso, mas no dia que foi apresentado a sonoridade, né? A sonoridade. Diversidade, então você tem o sentido da diversidade, e isso fica muito claro dentro da proposta de vocês. E essa questão da evolução social, do crescimento social, isso é muito importante. Em relação à jornada, como é que esses jovens se candidatam, digamos assim, para fazer parte desse grupo? É uma inscrição? Ou uma só uma indicação? Ou ele só encontrou, viu um grupo de pessoas conversando, falou, vamos sentar ali? Mas Sou sagitariano. Mas qual que é a ideia assim, que você tem? Até porque você quer aumentar um pouco esse grupo. Sim. O que você tem que seria, de uma forma até para você que seja mais controlada, né? Tá. Olha, a partir daqui vocês já vão começar a ficar muito bravos comigo, porque... Não sei. Mas esse primeiro foi tipo muito assim, a gente foi vendo jovens que estavam lá no rolê, meio nas praças e tal, a gente chegou assim, posso fazer uma entrevista com você? Vocês foram, vocês gente- habitaram esse jovem. A gente foi entrevistar, e eles durante a entrevista eles foram descrevendo isso aqui, e a gente ficou meio, pô. Aí eles mesmos falaram assim, pô, a gente podia começar a se encontrar, a gente tem vontade de fazer um negócio. Tá bom, então vamos se encontrar. E aí eles foram meio que puxando a gente, né? Em questão da jornada mesmo, são jovens que querem fazer algo para a comunidade mudar. E depois que eles desenvolvem essa ideia, né, apresentam para vocês, vocês encaminham eles para mentores. Ainda né, é a primeira vez que acontece. Porém, assim, esse projeto vai sair do papel todos ou vai ser algum escolhido, né, para fazer igual que você faz, né, fazer parte do edital e realmente fazer a diferença para a comunidade. Não, então, quem entra, a ideia é que a jornada é para, tipo, todas, por exemplo, você entrou 5 jovens fazem a jornada. O objetivo principal da jornada não é o resultado, é o processo, e principalmente a rede. O mais importante são eles conhecerem os mentores. Então, todos que entrarem vão fazer a jornada. Sejam 5, sejam 12. Mais uma coisa, o Festivais do Saber, de Saber, aonde acontece? É um local fechado, é um local aberto, é no Jardim Europa, é na feira. Isso. Itinerante. A gente já fez na Zona Norte, já fez numa cidade do interior de São Paulo, a gente já fez
Na Zona Norte a gente mais fez, a gente já fez na... mais lugares, agora tá me fugindo da cabeça. Fez alguns lugares. Lá no Insta tem fotos Tem. desses Tá encontros, desatualizado, assim. mas tem algumas coisas legais lá que dá para eles utilizarem. Vamos falar agora do ponto de vista de comunicação. Estava conversando agora, né, e é sempre bom deixar muito claro. Vocês não vão encontrar uma empresa estruturada, é uma empresa embrionária, por isso que ela faz parte da fundação. Ela está começando ali agora e nós estamos prestando essa assessoria. Então, número 1, o Luciano informou que eles não têm uma marca. A única marca que eles têm é o nome. O nome é considerado uma marca. Qualquer símbolo, nome, designação é uma marca. Então, esta marca tem uma ideia, um primeiro rabisco, acho que uma sinalização que você colocou ali, acho que foi talvez uma das primeiras formas que você expressou ali. Certo? Então, o que acontece? Primeiro trabalho que vocês vão desenvolver, pensar a marca do É Bom Diversidade. E essa marca ela tem que ter toda a questão de aplicabilidade, pensando em termos de empresa. Então, como ela pode ser aplicada, de que forma que ela pode ser aplicada, se ela vai ser fundo colorido, ela pode ter tal característica, se ela vai ser fundo neutro, é tal característica. Enfim, vocês vão pensar nisso diante, por exemplo, de indicativos que ele pode passar. Então, por exemplo, Luciano, o que não poderia ou o que você imaginaria, né, presente na sua marca? Você teria condição de falar para a gente, senhora? Brainstorm rápido. Visual. O que você acha que seriam elementos que poderiam ser contemplados numa marca visual do É Bom Diversidade? Vamos jogar para o universo, joga. Olho, a cidade. De Guaraná é uma parada que me parece muito mais coisas. A cor azul que representa? Não é a minha cor favorita. A minha cor favorita é o verde. Mas eu vi que tem uma questão, por exemplo, do LGBT aqui presente. Teria alguma questão ligada à cor? Eu acho que não focado. Não focado. Eu sou. Que é isso? Não é eu, né? Eu sou negro, gay, periférico, caralho. Tipo, tem pessoas de outros. Ou seja, não seria uma bandeira a ser levantada num logotipo. Não sei, no logotipo, talvez não. Acho que todas as bandeiras devem ser levantadas no logotipo, né? Porque é a diversidade. Sim. É a diversidade. Alguma coisa que talvez demonstre a cidade como sujeito. Eu tinha uma história que a cidade era uma pessoa. O que definitivamente não representa vocês, assim, tipo, falar, não. Escola formal. Não usa isso não tem nada a ver com. Não usar. Nossa, eu ia falar de você fala. Não quero ver se nossa bandeira do Brasil, não. Deixa eu pensar. Que não, caralho. Talvez eu não usaria um emoji amarelo. Pô, nada que demonstre o que é cultura hegemônica ou eurocêntrica. Que rotular isso. Eu vi que você colocou, desculpa, você desenhou ali rapidamente a questão de prédios. Automaticamente você já me levou ali para a região Avenida Paulista. Usar dessa forma te representa essa questão de prédio? Eu fiz isso aqui bem cagado, na real. Não, então. É só pra ele entender. Parece duas cadeiras também. É um carro. Eu tô entendendo que a comunidade que você manda mais perfil. Você conversa com a galera desse perfil, mas para mostrar o outro lado da cidade. Mas o propósito dessa discussão é criar um logo? Não, além. Para a identidade visual? É uma das partes. Eu acho que eu olharia a cidade como um todo. Entendi. Ok. Entendi. Que ali automaticamente você mostrou um Ah, lado. Não, a intenção não é essa, não é um lado e outro. Se eu fosse falar qual que é o meu público final, eu acho que seria essa galera. Tá. A Carla. Eu acho que ela seria meu público final. Nem essa galera que é tanto como o público final. O foco seria mais no by persona. Ali embaixo. Mas isso daqui é uma das fontes de sustentação do coletivo. Também é uma coisa importante, é uma coisa que a gente acredita muito que tem que ser feita. Só que tipo, você fala assim, porra, qual que você não pode fazer 3, cara, você tem que escolher. Eu acho que eu escolhi isso. Então, a gente vai chegar nesse ponto. Então, Mas o que você ia perguntar, mano?
pensando nessa questão de representatividade do projeto no geral, para a gente conseguir entender, pelo menos eu que sou designer, posso tentar formar a questão da identidade visual da marca, se a marca fosse uma pessoa, quem ela não seria? Ela não. Então, porra, ela não seria o Pedro Álvares de Cabral, ela não seria o Colombo, ela não seria nenhum colonizador, porque é totalmente o oposto do que a gente fez. Ela seria provavelmente uma tigre. Tigre. Segunda coisa, ele não tem, por exemplo, um slogan formado. Então isso é uma coisa que vocês podem pensar, a questão do slogan. Outra coisa que nós conversamos agora há pouco, ele falou assim, a gente precisa pensar nisso, mas não temos. O É Bom Diversidade não tem uma missão ainda definida. Então vocês sabem que a missão é a razão de existir de uma instituição. Então, de uma organização governamental, de uma empresa, qual é a razão de existir? Eles não têm uma visão definida e eles não têm ali valores, provavelmente vocês têm, mas também não estabelecidos, né? Valores. E ali, o que você pode resultados. Acho que os valores viriam antes de resultados desse processo, né? Então, valores, o que vocês acreditam e os resultados esperados. Então, seria muito mais como objetivos. Então, vamos lá. Em termos de missão, se você fosse definir aqui para mim 4 palavras presentes na sua missão quando você pensa na Carla, em especial na Carla, o que você quer para a Carla? Tá. 4 palavras? Depois os restantes eles vão trabalhar nisso. Na missão. É a Carla dentro da sociedade. O que eu gostaria que rolasse com ela? 4 palavras, tá, sem frase. Eu acho que. Mas se quiser, não tem problema. É que eu ia falar cidadania, mas não é exatamente isso, mas é protagonismo, acho que é uma boa palavra. Anota aí. Enquanto alguém, esse sujeito protagonista da sua história, de constrói um mundo. Acesso às coisas todas, se quiser. Umas 2. A Carla. Porra, Carla, me conta. Acesso, protagonismo, recurso. Por que eu quero saber recurso? Não sei, só veio. Não sei, só veio. Eu deixei sair. Fluir por mim. Seria um recurso em detrimento do desenvolvimento? Seria isso? Que ela pudesse se desenvolver como ser social? Que ela tivesse acesso a recursos múltiplos. Não só grana, mas que ela tivesse rede, pessoas, comunidade, não só comunidade da comunidade que ela tem, mas companhia. Que eu acho que isso é uma coisa que nosso público-alvo falou muito, precisa de empatia e que é muita coisa que a gente pode oferecer. Deixa eu quebrar um pouquinho aqui a Carla agora. Volta para a anatomia do olhar. O que você pretende quando você faz a anatomia do olhar? Pensando em missão. A sua empresa existe para desenvolver o quê para esses caras que têm uma formação um pouco mais privilegiada? Tá. Palavras também? Uma palavra ou uma frase? Nesse tipo de missão. O que eu queria para eles? Eu queria... Para eles? Não. A sua empresa, como trabalho que é desenvolvido para eles. Sim. Não, com certeza. Eu estou entendendo isso. Eu quero pensar para eles. Eu acho que o objetivo é... Como fala isso? Percepção social. Percepção social. Expansão do olhar. Esse rolê. Então, expansão do olhar. E talvez que tem alguma coisa a ver com que essa companhia e esse acesso a recursos, essas pessoas, elas ainda não são essa ponte. Solidariedade? Não sei nem se solidariedade. Não é a palavra. Eu acho que tem um pouco de empatia, mas eu acho que tem uma coisa de apoio. Estrutura? Apoio, estrutura, uma coisa de trazer. É isso, sei lá, não sei. Beleza. Questão de visão. Visão. Como você vê a empresa no futuro em relação à sociedade?
O que você pretende? Um sonho realzão assim é que esse contexto específico e em algum momento seja um espaço autossustentável. Então que a gente tenha um banco comunitário, tenha paradas permaculturais, tenha, sei lá, uma agrofloresta que sustente as pessoas com alimentação, seja um pico autossustentável e referência. Curto, médio ou longo prazo? Isso longo. Longo prazo. Em longo prazo, alcançar a sustentabilidade em longo prazo. Da comunidade como um todo, né? Que essa comunidade seja atuante na sociedade como referência de o que essa cidade pode ser. Em médio prazo? Isso curto, isso longo, médio prazo, eu gostaria de... Deixa eu ver. Ter uma jornada, ter um espaço lá na quebrada onde essas pessoas possam se encontrar como se fosse um hub, um coworking e tal, para eles trabalharem nas ideias de impacto que tem. Mas aí a gente entraria numa questão mais espaço físico. Isso, espaço físico. Aí a gente trabalha mais no campo das ideias, no campo dos desejos. Gostaria que... Como se quer ser visto, um objetivo, como se quer que a empresa seja vista. Então, por exemplo, a promotora da integração de tal coisa, uma instituição conectora de rede. Conectora de rede, de médio prazo. Curtíssimo prazo. Curtíssimo prazo, ser vista, ou como a gente vê, O que vocês representam para esses jovens? Pensa no jovem específico, na Carla em específico. Como que você quer mudar a vida da Carla? Ou contribuir com a vida da Carla? Uma ideia mais ou menos para pensar, tipo, se a sua empresa fosse um pai e ela tivesse um filho, como ela ia querer que o filho dela visse ela? Um acolhimento. Palavra acolhimento e segurança. Tá, saímos desse aí e entramos nos valores. É bom diversidade, não abre mão de... Diversidade. Correto. Atuar com a diversidade. Sim. O que mais? Acesso. Boa. Então, se nós fôssemos colocar aí no infinitivo, permitir o acesso de quem? Tem que falar quem, mano? Não, você não. Tá. Você não. Para eles construírem depois os valores. Promover o quê? A representatividade. Sim. Inclusão. Não sei se essa palavra também. Porque tem uma coisa mais a ver com essa coisa de rede, assim, de pertencimento. Pertencimento, promover o pertencimento. À cidade. A cidade. E por último, nós temos ali resultados almejados, objetivos. Eu acho que a última que chegou tem mais a ver com resultados. Né? Qual que você quer colocar? Aqui no a longo prazo eu coloquei essa comunidade autossustentável. Então é mais resultado do que isso aqui, né, de visão. A visão a longo prazo talvez seria o que? Não sei. Mas eu acho que está limpo aí. Eu acho que depois eles vão trabalhar em cima disso. Promover uma cidade autossustentável. É um resultado especial. Acho que um único que já resolve tudo. Então, gente, só para vocês retomarem, tá? Ele não tem missão, não tem visão, não tem ali valores. Se vocês em cima disso quiserem pensar, por exemplo, numa filosofia, o que seria um pensar único, com base no que ele falou, é possível construir. Mas vocês vão entregar a pedido do cliente essas frases e esses elementos e tópicos que vão fazer parte dessa construção da marca. Okay? Em termos de campanha, então ele já falou para vocês que existem dois públicos. O B2B2C, correto? E tem ali também o B2C. O primeiro preciso de empresas que financiem o negócio para atuar com a comunidade. Uma empresa ela não se mantém sem recurso, ok? Então, de onde que eles vão arrecadar os fundos? Não vai ser com a meninada, porque eles não vão trabalhar com essa questão de nós somos autossustentáveis. Eles não vão passar uma sacolinha, contribui aqui que nós vamos contribuir com vocês. Tem que ter uma fonte de geração de lucros, ou não necessariamente lucros, mas de manutenção. Então, essa é a primeira questão.
Então eu preciso do trabalho junto com as empresas, eu preciso vender isso para as empresas, para as ONGs, para as instituições. Número 1. Número 2, eu preciso ser convidativo. Quem está de fora tem que ter vontade de entrar. Como é que eu vou fazer isso? O trabalho, basicamente, ele vai ser um trabalho de digital, né? Então vocês vão ter bastante experiências, a possibilidade, porque ele falou que não tem nem o Facebook, tem só o Facebook que é relacionado com o Insta, né? O Face relacionado com o Insta. Então vocês vão poder pensar em termos de protótipo para ele, essa questão dessa comunicação, como aconteceria, Facebook e Instagram, perfeito? Também pode pensar em outras camadas, outras formas de comunicação. Então, por exemplo, o YouTube seria uma ferramenta interessante para ele. Se nós pensarmos em termos do projeto, dos festivais, talvez seja alguma coisa que estruturado possa chamar a atenção. Outras formas de comunicação. Será que nos locais onde o Ciano está, existe, por exemplo, canais comunitários de comunicação? Por exemplo, quando nós pensamos no metrô de São Paulo, tem acho que vocês já viram no TV Minuto, o Que Rola. É de uma ONG que é afiliada à Fundação Tite Setúbal. Será que eu consigo fazer pontes com essas ONGs que fazem divulgação de projetos sociais? Será que existem outras instituições, outras ONGs que promoveriam essa comunicação? Há possibilidade, por exemplo, de criar permuta? Então são questões que devem ser levadas em consideração. Tipo de comunicação que deve ser feito para o Ciano. Então, pensando em termos de campanha. A campanha inicial é uma campanha institucional. Então não tem como fugir disso. A campanha que vocês vão promover, vão criar, é uma campanha de promoção da marca, promoção do trabalho. De branding. Para conhecer. E quando eu faço essa questão do reconhecimento, eu tenho um digamos que tópico, que seria posicionamento. Estou fazendo conhecer, as pessoas vão conhecer tanto o B2B2C quanto o B2C, é o conhecer para contribuir, o conhecer para participar, o conhecer para integrar. E a segunda parte seria de posicionamento. Como é que nós devemos posicionar a ONG, seria uma ONG? Podemos chamar de ONG? Não, coletivo. No primeiro momento coletivo, até porque não está constituído como ONG. A gente estava querendo virar um empreendimento de impacto, mas atualmente não tenho ideia, uma das pessoas que eu acho que tem mais cara de ONG. Mas eu acho que é NIS mesmo, né? Negócio de impacto social. Aí quem vai orientar isso realmente para você vai ser o pessoal lá da fundação. Então, no primeiro momento, ele trabalha como NIS. É um negócio de impacto social. É um negócio de impacto social. Então, como é que eu quero posicionar esse negócio de impacto social dentro dos ambientes que ele está inserido? Como algo que tem credibilidade, como algo que tem ali uma contribuição social? Pela missão, visão, valores, isso vai explicar para vocês o caminho. Vocês vão definir isso dentro dos objetivos. Agora, o que é importante ficar muito claro? Ele ainda não tem uma sistematização, digamos que formal do negócio. Então, como assim não tem uma sistematização formal do negócio? Por exemplo, para efeitos de comunicação, principalmente quando eu penso na anatomia do olhar, vocês vão precisar entender, ele colocou ali o rabisco, como é que é o processo, o que eu estou vendendo, como é que eu estou vendendo, quais são as formas de pagamento. Primeira coisa. Tá? Daí vocês podem perguntar para ele aqui. E a segunda parte é, qual a linguagem para chamar esse jovem? No que diz respeito ao online e no que diz respeito a outros materiais que vocês possam utilizar. Por exemplo, parceria com o jornal de bairro. É possível? Há jornais de bairro que se interessam por esse tipo de assunto? Uma possibilidade. Ou, por exemplo, materiais de comunicação local e alternativos. Seria outra possibilidade de se trabalhar. Ok? Muito bem. Mais uma vez, importante frisar. Tanto aqui na nossa situação como no mercado como todo, o cliente para nós é rei. Dentro de uma, digamos que estrutura já muito bem definida, como uma coisa muito simples, o cliente para nós é rei. Nós temos que entregar o resultado para ele. O resultado ele vai ser entregue no dia 15 de outubro, dentro de toda a dificuldade possível e imaginável. Quem está fazendo optativa, como a nossa colega, vai trabalhar só com a parte da marca. Também optativa.
Vocês vão trabalhar com a professora só na parte de marketing. Daí depois ela vai explicar para vocês o caminho. Quem vai participar com você? A Jess? Puta, isso é uma coisa que eu esqueci. Verdade. Ali. Você tem pergunta? Essas foram pessoas que foram entrando no caminho e estão de apoiar. Eu vou ter uma reunião com eles logo mais pra gente entender o que exatamente o cara quer. Caso, por exemplo, uma pessoa queira entrar pro projeto, para ajudar vocês também, aberto. E a gente, só mais uma vez, lá naquele slide que foi montado pela fundação, eles colocam, por exemplo, o objetivo de comunicação que é comum para todos os clientes, mas nós temos uma questão aqui que é o objetivo de marketing. Uma empresa, para ela poder se manter, ela precisa de fundos. Então aqui um objetivo de marketing seria, por exemplo, definir novos momentos desse curso inicial, do Anatomia do Olhar, justamente de maneira remunerada. É uma coisa que com o tempo eles vão passar para vocês quanto, por exemplo, seria vendido esse curso, né? Como que seria esse valor desse curso. Mas seria a venda do Anatomia do Olhar. A gente não tem PPT, não tem esses negócios nada, assim, tipo, institucional, nada dessas coisas que a gente ainda não. Uma última pergunta. Você disse que na jornada vocês foram atrás dos jovens para vocês têm uma noção de mais para frente ter algum tipo de processo seletivo, alguma coisa assim, ou pode criar à vontade? E vocês não querem, na verdade? Não sei. Não sei exatamente o que eu não quero. Porque pode ser que seja um processo seletivo. Que ainda não tem nenhum limite, a ideia não é que seja uma turma gigantesca, mas eu não sei exatamente como ainda, não é uma coisa que a gente pensou. Vocês falaram do caderninho e tal, eu não entendi muito bem a ideia do caderninho. Caderninho, é que assim, para tudo isso daqui acontecer, os nossos serviços acontecer, a gente tem produtinhos. Os produtos na real estão inclusos nesses rolês, mas que logo mais eles podem ser produtos vendidos também. E a gente cria jogos, zines e quadrinhos, agendas, cursos e facilitações. A agenda, aquela agenda especificamente, é uma agenda para apoiar a jornada de aprendizagem do dirigido. E ela apoia os adolescentes nessa jornada, mas ela mais para frente vai ser uma coisa que pode ser fazendo sozinha. E mais para frente, assim. E em algum momento, inclusive, a gente quer fazer uma agenda de masculinidades. Essa coisa da carga mental, não sei se vocês estão ligados. As que os meninos ajudarem mais as meninas. Porque meninos usam as meninas. Para entrar em contato com vocês. Tem o Insta, tem o e-mail da gente que eu tenho que recuperar agora. Eu esqueci a senha. Mas é universidade@gmail.com e tem. A gente não tem telefone. Não, por enquanto não, tem só o jogo do Messi. Isso aqui é um protótipo. Eu queria te dar uma pergunta. Você tem intenção, por exemplo, vocês têm o Instagram, vocês têm o Facebook, mas vocês têm intenção de focar em algum lugar, passar para outras redes sociais, alguma coisa assim, ou não? Eu acho que o Instagram pra mim atualmente é o que faz mais sentido, mas eu não manjo nada desses negócios do EVI. Mas assim, você queria ir para outro meio? Talvez tenha um site mais pra frente. Mas focado no digital. Como assim? Flyers, por exemplo, Flyers impressos? Não sei, cara. Depende muito do rolê. Não. Mas as coisas. Não sei. Zine, a gente já tem um zine de visita, né? Não sei se você trazer. É massa. Tipo, zine vende fanzine, que vende magazine, é uma revistinha artesanal. Aqui tem o original. Que depois vocês vão ver. Tá ali, né, com eles.
Daí tem um original de zine lá e é uma revistinha e tal, e eu tenho o zine do meu trampo. Tem. O que é a galera que não está em futuro? Alguém mais lembra alguma coisa? Acho que você. Vocês não jogam essas agendas, mas ainda não tem o formato deles. Você tem pra gente ver. O jogo protótipo está aqui, o outro jogo que a gente fez tem os arquivos originais que eu não tenho nenhum arquivo, que é o primeiro jogo de Batuba, e a agenda tem aqui que está passando, e acho que é isso, por hora é isso. Eu já fiz um livrinho de permacultura, ele não entra muito no coletivo, mas tem a ver. Alguém É quer? um livro que chama Permaquenta no Facebook, é uma permacultura. Você também quer? Aqui, ó, você viu uns vídeos. Esse daqui é o original, na real. Você dá aula pra fazer produzir? É uma das aulas que eu dou de molecada. Eu tenho uma pergunta pra fazer. Se a gente tivesse interesse no Festival de Saberes aqui, Agora, vamos começar. Vamos lá, galera. Sim, bom. a gente podia marcar, porque seria um jeito da gente conhecer. Sim, sem dúvida. Sim, pode rolar. Faz sentido. E é bem simples, fazer com cheat. E gente legal. Eu acho que isso é importante na real geral saber. Tipo, bem esse rolê mesmo. A gente capacita ou faz coisas que ajudam as pessoas a enxergar mais coisas. Tipo, é meio que um fomento esse olhar pra enxergar, agora enxergar mais coisas, tá? Do lado da quebrada, a gente faz esse olhar para as potências mesmo, porque tem de recursos, de abundância, de coisas que eu estou a fim de fazer, como eu posso alcançar esse rolê. Não só foco em coisas para a comunidade como um todo, tem uma preferência a isso, mas tem grupos que estão a fim de fazer coisas mais pessoais, isso está tudo bem, porque isso, se eles fazem parte da comunidade, isso é um impacto para a comunidade. Um jovem que está dançando, sua dança está falando de dançar, para mim é um impacto social. Sim. E aí, tipo, a gente faz esse trampo lá na outra parte, pra, tipo, esse olhar de, velho, tem algum problema social acontecendo e esse problema, a gente fica assim, vamos resolver o sucesso, dá pra quebrar. Não, vamos olhar pra cá, o problema tá aqui. E aí a gente fala um pouco sobre isso, não fala desse jeito, fala amorzinho e tal, mas a gente fala disso lá e tal, e aí isso gera. A ideia é gerar mais mentores, gerar mais rede, gerar mais gente que a gente vai conhecendo. No Festival de Saberes a gente conecta. A gente ainda não fez um Festival de Saberes com as duas turmas juntos, e esse rolê faz com que essa galera se conecte, assim, sei lá, digamos que um de Jacarta tem no Jardim.